Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo e nesse vídeo agora vamos falar sobre em quanto tempo você demora para aprender a programar. E antes da gente começar, deixa eu só deixar claro aqui, tá? Eu não vou falar nada de você vai aprender em um mês a programar, não. Vamos falar aqui sobre dados reais, vamos conversar um pouquinho, vamos pensar um pouquinho sobre o assunto para a gente chegar a determinadas conclusões, tá? Então, já de cara, já digo logo que depende de como você vai se dedicar, depende de quanto tempo você vai se dedicar, enfim. Mas vamos analisar matematicamente alguns dados específicos para a gente brincar um pouquinho e poder esclarecer um pouquinho mais esse assunto, tá bom? De onde surgiu a ideia desse vídeo? Olha só, eu fiz recentemente um post, um anúncio, enfim, no Facebook, no Instagram, não lembro onde foi direito, e um cara comentou nesse post o seguinte comentário, eu vou até ler, eu anotei aqui, eu vou até ler para você ver o que foi que ele escreveu e aí a gente vai comentar sobre isso, tá? Ó, ele escreveu o seguinte, eu anotei aqui do lado, tá? Full Stack ainda em 2020, kkkk, parei aí, impossível meu caro, Full Stack bom de verdade demora anos e anos. Foi esse o comentário dele. E aí vamos lá, eu concordo com esse comentário dele 100%, tá? Então o anúncio ele dizia mais ou menos assim, se torne Full Stack aí em 2020, alguma coisa desse tipo, tá? Então o cara comentou, Full Stack em 2020, kkk, parei aí, enfim. E demora anos e anos para a gente se tornar um Full Stack de verdade. Então, vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. Quanto tempo demora para você se tornar um Full Stack, para você aprender a programar, enfim. E antes da gente responder essa pergunta, a gente tem que pensar um pouquinho sobre a pergunta em si. Ou seja, o que é que significa eu me tornar um Full Stack? Ou o que é que significa eu me tornar um programador? Ponto. Né? O que é que significa eu poder parar um dia específico e dizer, pronto, agora eu posso dizer, eu sei programar. Legal? Tem que responder essa pergunta antes da gente saber em quanto tempo demora para eu chegar lá, né? Então, é uma pergunta anterior. E vamos pensar um pouquinho sobre essa pergunta. Essa pergunta era feita há uns anos atrás de uma forma um pouquinho diferente. O pessoal dizia mais ou menos o seguinte, em quanto tempo eu vou dominar a linguagem X ou vou dominar a linguagem Y, enfim. Tá? A mesma pergunta de forma diferente que, no caso, culmina na pergunta raiz, né? Que seria o que é eu sei programar? Quando é que eu vou poder falar isso? Quando é que eu vou definir isso? Vamos lá. Não existe uma linha específica onde, a partir daquele momento, um determinado dia, uma sexta-feira à tarde, mais ou menos umas 2h30 da tarde, você parou e disse, pronto. Agora eu me considero um programador. Não existe essa linha, tá? Não existe essa teoria, não existe nada disso. O que é que existe? Existem visões sobre determinadas formas que você já está desenvolvendo, determinadas coisas que você já consegue desenvolver, por exemplo, que vai fazer com que a gente possa atestar. Pronto, agora sim você pode se considerar um programador. Legal? Então vamos lá. Dentre essas coisas, eu já fiz até um vídeo há algum tempo atrás comentando um pouquinho sobre isso e eu falei até que eu posso até considerar, por exemplo, alguém que só sabe HTML como um programador, porque ele já consegue criar alguma coisa. Mas vamos aprofundar um pouquinho mais nisso agora, tá? Olha só, quando é que uma pessoa, comercialmente falando, no mercado mesmo, ela pode ser considerada, por exemplo, como um programador júnior? Quando ela... Em teoria, tá? Como eu falei, não existe uma regra fixa para isso. Mas como o mercado geralmente vê e considera uma pessoa como um programador júnior, é quando essa pessoa consegue criar o que a gente chama de um CRUD. O que é um CRUD? E aí independente da linguagem, beleza? Então, um CRUD basicamente é um sisteminha em que ele faz, cada letra desse nome, CRUD, significa uma coisa, tá? Então, C significa Create. Então, você consegue fazer um sistema que, por exemplo, insere dados. O R, Read. Então, um sistema que lê dados. O, do CRUD, né? O U é Update. Então, um sistema que atualiza dados. E o D, deleta dados. Tá? Então, em resumo, né? Você consegue fazer um sistema que lista dados, insere nessa lista, atualiza alguma coisa que tem nessa lista e remove alguma coisa da lista. Tá? Esse conceitozinho CRUD, ele basicamente é 90% dos sistemas que existem na face do universo. Tá? Então, vai fazer um controle de estoque para uma empresa. Tudo bem. O que é que significa um controle de estoque? Uma listagem de produtos. Naquela listagem você consegue adicionar um produto,
você consegue alterar, por exemplo, a quantidade de estoque desse produto, você consegue remover produtos daquela lista. É um CRUD, basicamente isso. Então, um programador júnior, ele é considerado um programador júnior quando ele consegue criar um CRUD na tecnologia que ele esteja trabalhando, beleza? Então, quanto tempo demora? A gente está voltando essa pergunta até a gente começar a chegar nas respostas mais práticas, tá? Quanto tempo demora para você aprender a fazer um CRUD, por exemplo? Como eu falei, depende de quanto tempo você estuda, de como você estuda, etc. Mas fazendo algumas continhas básicas, tá? Vamos supor que você estude 2 horas por dia, mais ou menos. Então, por exemplo, vamos supor que você faça o nosso curso. Você está lá estudando 2 horas por dia, então você vai ver aí em média de 5 a 10 aulas, mais ou menos, considerando o tempo para praticar, enfim, e tudo mais. Então, vamos supor 10 aulas. Vamos fechar em 10 aulas, por exemplo. Então, cada aula tem no máximo 10 minutos, tem algumas que tem 5, enfim, outras tem 15, mas enfim, a média lá, tirando mais ou menos, você vai estudar, sei lá, 5 a 10 aulas por dia, por exemplo, né? A gente pode até considerar 5 também. Então, isso significa que, e você não vai estudar final de semana, isso significa que você vai estudar em média, mais ou menos, né? Então, 2 horas por dia, 5 dias, 10 horas por semana, né? Mais ou menos, né? Então, vezes 4, 40 horas por mês você vai estudar. Essas 40 horas dá o quê? Vezes 10 aulas, vamos supor que você estudou lá umas 100 a 200 aulas no mês inteiro, tá? Praticando, enfim, tudo mais. Então, com mais ou menos essa quantidade de aulas, você em um mês já consegue partir do zero a conseguir criar o seu primeiro CRUD facilmente, beleza? Nesse ritmo você consegue facilmente chegar a criar o seu primeiro CRUD. Em outras palavras, isso vamos supor no back-end, tá? Só com PHP, um HTMLzinho básico, etc. Conseguiu, um mês. Beleza. Então você já aprendeu back-end, pelo menos o básico, tá? Júnior, nível júnior, basicão, comecinho, etc. Júnior em back-end, por exemplo. Aí você se esforça um pouquinho mais, aprende um Reactzinho, alguma coisa do tipo e consegue fazer um CRUD com o React também. Em um mês também. Então, front-end, 2 meses você está fazendo com o back-end e com o front-end. Ok. Agora você resolveu se aventurar a criar aplicativos para celular. Então, você foi lá, mesmo procedimento, né? Um mês criou um CRUDzinho com, sei lá, React Native ou com Flutter, enfim. Acho que é menos de um mês para você conseguir fazer isso com o mobile, né? Mas enfim, vamos a grosso modo, né? 3 meses você criou um CRUD com o back-end, com o front-end e com o mobile. Então, você pode se considerar agora um programador full stack júnior. 3 meses de estudo. Basicamente, a grosso modo, enfim, para você entender. Legal? Então, demora. Ele falou, né, no comentário lá que ele falou, deixa eu até reler aqui. Ele disse: impossível, meu cara, full stack bom de verdade demora anos e anos. E eu concordo 100% com o que ele falou, tá? Full stack bom de verdade demora anos e anos. Na verdade, nunca você vai estar o bom o suficiente, o dominador do universo, enfim. Eu programo há 12 anos, mais ou menos, né? 12 anos eu acho. E se eu for parar hoje e fazer uma lista do que eu não sei ainda, eu nem vou me considerar um programador se eu for fazer desse jeito. Por quê? Existem 1 milhão de coisas que eu não sei ainda. Legal? Então, isso depois de 12 anos programando. Então, você nunca vai saber tudo, você nunca vai dominar absolutamente tudo que existe no universo, você nunca vai ser o o melhor do universo em programação. Legal? Então, como ele falou, para você se tornar um programador bom de verdade, ou seja, o cara que consegue não fazer somente um CRUD, mas que ele já passou um pouco dessa etapa, né? Ele consegue fazer outras integrações, enfim, ele consegue fazer qualquer software que vier à cabeça dele, basicamente, tá? Então, quando ele chega nesse ponto, aí sim demora anos e anos e anos, como ele falou. Mas, para você criar o seu primeiro CRUDzinho, o que vai lhe ser considerado, né, o título de programador júnior, nesse caso, você não precisa de anos e anos, você simplesmente precisa de alguns meses de dedicação. Simples assim. Legal? Então, só para a gente parar um pouquinho, eu sei que eu fui em muitas direções, mas para ensinar para você direitinho sobre a perspectiva que você tem que ter quanto a aprendizado de programação. Tudo bem? Eu espero que tenha te ajudado, tenha clareado um pouquinho sua mente sobre essa resposta, né? Quanto tempo precisa para aprender a programar. E a gente quebrou um pouquinho em o que é aprender a programar, o que é considerar um programador, considerar um júnior, enfim, o que é que a gente precisa para considerar-se esse título, enfim. Então, espero que tenha
lhe ajudado, esclarecido um pouquinho a sua cabeça, a sua mente. E eu te vejo no próximo vídeo. Deixa aqui o seu like e se inscreva no canal, porque a gente está sempre postando novos vídeos para você. Legal? Então, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.